Alô, meus alunos queridos, senhores responsáveis. Hoje estamos mais um dia aqui nessa videoaula que vai ser dada para o 6º ano. A gente vai falar de História da Arte e eu sou o professor Maxwell. O assunto que a gente vai abordar aqui vai ser a arte no Egito Antigo. Vamos falar agora da arte e a religião egípcia, tá? Que tudo está interligado, tá? No Egito Antigo, tudo estava fortemente ligado à vida religiosa. Sem a bênção dos deuses, não haveria bom funcionamento da natureza e das obras humanas. Para vocês terem uma ideia, o faraó ele era considerado não um rei em si, mas ele era considerado uma divindade, ele era considerado um deus. Então tudo que vai ser retratado na história do Egito Antigo vai estar lá sempre a figura do faraó e sua família, tá? E sempre sendo retratado como um deus, tá? Então, por isso que eu falei ali, ó, a bênção dos deuses, quer dizer, não só dos deuses, mas como do faraó também. Tanto é que ele falou, o faraó fala, todos obedecem, porque ele é uma divindade. Então a arte egípcia ela está muito ligada à parte religiosa do Egito Antigo. Na pintura do Egito Antigo, as representações feitas nas paredes das pirâmides retratam a vida do faraó, registraram assim a religiosidade e o aspecto da vida cotidiana, tá? Então a pintura, se você for um dia, né, mas apesar que isso é até fácil, tem aplicativos aí de história que mostra como vocês podem entrar dentro dessas pirâmides e mostrando as pinturas, tá? E essas pinturas vocês podem ver que elas têm uma composição de cores, tá? Por exemplo, o vermelho tijolo era usado para representar os homens, tá? Então os homens sempre eram pintados uma coloração mais avermelhada, tá? O amarelo era as mulheres, tá? Aquele amarelo mais clarinho, tá? O preto era usado para dar contornos aos olhos e também algumas máscaras, por exemplo, de Anubis, era muito pintada em preto, tá? E o verde e o azul era em detalhe para detalhar os colares, as árvores, objetos. Então vocês podem ver que tinha mais ou menos um padrão de cores que era usado: vermelho para os homens, o amarelo para as mulheres, o preto para contornar os olhos, principalmente dos faraós, tá? E também era feito também para a máscara de Anubis, por exemplo. O azul e o verde era usado mais para mostrar as joias e também mostrar objeto, árvores, qualquer outro tipo de objeto, tá? Então, uma coisa engraçada que eu vou contar para vocês, naquela época eles usavam maquiagem. Por quê? Por causa do sol que batia na areia, ele refletia na areia e batia de volta na vista desses camponeses. Então quando batia e acabava dando problema na vista. Então eles usavam a maquiagem em tom preto embaixo das vistas, para quando desse esse reflexo não atingisse tanto diretamente as vistas. Teve uma vez que faltou maquiagem, esse tipo de maquiagem para os camponeses, e eles entraram em greve pedindo mais maquiagem, tá? Isso tudo, incrível que pareça, é retratado também em algumas pinturas do Egito Antigo. Vai ser normal você ver as pessoas com os olhos pintados de preto, certo? Mas não no sentido só da maquiagem, mas também por causa do forte sol que batia na areia e refletia na vista das pessoas, e usavam esse tipo de maquiagem para amenizar um pouco esse sol. Agora a gente vai falar um pouco das esculturas
feito no Egito Antigo. Tanto é que muitas obras que às vezes, hoje, nos dias atuais, que são feitas às vezes arranha-céus, que são prédios que são tão altos, né, que parece estar arranhando o céu, tá? Eles são chamados de obras faraônicas. Faraônica pelo tamanho da obra. Por quê? Naquela época, eles, para representar cada dinastia que vinha, queria fazer uma obra maior do que o do outro faraó, para mostrar que a sua dinastia marcou, o seu reinado marcou aquela época, tá? As esculturas do Egito Antigo, por obras de grandes dimensões em templos e sepulturas, tá? Templos para, normalmente, o sacerdote, só ele que frequentava, ele, o faraó, tá? E também alguns nobres. E as sepulturas eram as pirâmides, que as pirâmides na realidade é uma sepultura, tá? Como uma sepultura, tanto é que vocês devem ver esses filmes aí de aventura aí, a múmia que tem, que às vezes quando eles vão caçar os tesouros, né, tem várias armadilhas, mas na realidade eram verdadeiros corredores que tinham nessas pirâmides, com várias pinturas, como eu falei para vocês, muitas dessas pinturas que a gente está vendo no livro aqui, está dentro dessas pirâmides, mostrando como viveu esse rei, esse faraó, tá? E realmente era cheio de labirintos, e nesses labirintos, às vezes, levava para um lugar, mas aonde estava lá o faraó enterrado, vamos botar assim, colocado dentro da sua sepultura, ele ficava numa câmara na qual às vezes era difícil de achar, tá? Então eles faziam isso para evitar de serem saqueados, né? Roubados por outros povos que de repente tomassem conta do Egito. Se vocês observarem nessas pinturas que são mostradas aqui no livro, vocês podem ver que tem as figuras, às vezes, de pinturas de pessoas muito altas e outras bem pequenininhas, tá? Aí fala, pô, eram homens gigantes? Não. Eles queriam mostrar, como eu falei para você, o faraó era considerado um deus. Então, as figuras que eram maiores eram pessoas que eram importantes ali dentro daquela sociedade, tá? Por exemplo, você vê o faraó, a esposa dele às vezes um pouco grande, mas também um pouco menor, tá? A esposa do faraó, e também os sacerdotes. Só aqueles que estavam vestidos de algum deus, como Anubis, por exemplo, o faraó era do mesmo tamanho dele, porque ele é um deus, o faraó também é um deus. Então eles eram iguais, então era sempre a figura do mesmo tamanho. O restante, quando aparecer aqueles camponeses ou servis, tá? A gente, quando for estudar sobre o Egito, a gente vai estudar sobre o Egito, a gente vai falar dessa parte aí dos servis, tá? Que na realidade não existia escravo no Egito Antigo não, tá? Existiam pessoas que prestavam serviços para o faraó. Tanto é que muitos confundem. Fala assim, na época de Moisés, o povo hebreu era um povo escravizado pelos egípcios. Não, não eram. Eles faziam o serviço servis. Claro que quando eu for falar de história, eu vou falar mais sobre este detalhe. Mas na realidade, os hebreus não eram escravos, eram servis, eles serviam o faraó. E depois eu vou explicar por que e como os hebreus chegaram lá ao Egito. Mas isso é uma outra história, porque a gente tem a história da arte, a gente está mais preocupado com a arte em si. Então, não esquecendo, quando vocês verem figuras de pessoas gigantes e outros menores, era no sentido de hierarquia, tá? Se ele é maior, tá? Que ele é o faraó, e as outras figuras que eram de menos importância eram menores, tá? Outra coisa também, a lei da frontalidade, tá? Vocês podem ver que a maioria deles estão de lado, com a cabeça virada, tá? É uma arte tipicamente egípcia, tá? Eles sempre estão assim. Professor, a gente às vezes para ensinar tem que pagar uns micos, né? Então eles ficavam de lado, tá? Por favor, não vão pensar nada de ruim aqui do professor não, tá? Eu só estou tentando demonstrar aí com as pinturas, claro, que vocês vão ver aí no livro.
tá? Mas não esquecendo que sempre de lado. Tanto é que às vezes aparecem alguns desenhos animados aí, quando vão a mostrar esses desenhos e vão relatar sobre os egípcios antigos, sempre mostra os desenhos de lado. Não que os egípcios andavam de lado, eles andavam normalmente, mas era uma técnica usada pelos pintores, né, os que faziam essas pinturas no Egito Antigo. Vamos falar mais um pouco agora da arquitetura. Eu já tinha começado a falar um pouco antes. Grandes templos, sepulturas de reis e nobres em forma de pirâmides voltada para a estrela polar. As pirâmides é verdadeiro labirinto de câmara funerária e decorada com hieroglifos, pinturas e baixos relevos. Aqui a gente está falando, hieroglifos era o tipo de escrita dos egípcios da época. Tinha alguns símbolos, mas a maioria normalmente tinha símbolos de desenhos de animais que eram considerados até sagrados. Incrível que pareça, nem todos dominavam essa arte da leitura dos hieroglifos. Normalmente eram mais os escrivãos, tá? Os sacerdotes e alguns reis, né? Alguns faraós conseguiam ler. Tá? Então era uma coisa só exclusivamente para pessoas de alto escalão. O pessoal do povo não tinha essa coisa de aprender a ler as escritas do faraó. Tá? Outra coisa também, como eu falei para vocês, as pirâmides eram verdadeiras sepulturas. Tá? Tinha um sarcófago que ficava lá o faraó mumificado, eles mumificavam esse faraó, tinha uma técnica que era usada por eles e botavam bandagens em volta e usavam alguns produtos para conservar o corpo. Claro, não esquecendo que eles tiravam todos os órgãos de dentro do faraó, de dentro, para não apodrecer a carne, e ao mesmo tempo também eles tiravam os órgãos principais, o coração, tirava um pedaço, tirava um rim e botava em canopes. Canopes eram pequenas, eu ia falar tigelas, mas não é tigela. Pequenas jarras, pequenas que guardavam esses órgãos ali dentro. Tá? Por quê? Porque quando o faraó fosse voltar, porque eles acreditavam na vida após a morte, então eles achavam que quando eles retornassem à vida, certo? Estariam tudo ali, todos os objetos, tanto é que os faraós eram enterrados com todos os seus objetos, para quando ele voltar e ter os seus objetos para ele usar. Outra coisa também que é interessante é que as pessoas que serviam diretamente ao faraó tinha que torcer para ele viver muito, porque se caso o faraó morresse, coitado desses servos, eles eram mortos e mumificados também. Por quê? Porque se o faraó voltar dos mortos, certo? Ele vai levantar, cadê minha roupa? Cadê minhas joias? Vai ter que ter alguém ali para servi-lo. Então, por isso que muitos daqueles que trabalhavam diretamente com o faraó, quando ele vinha a morrer, coitado, ele também era morto e mumificado. Tá? Voltando um pouquinho agora, a gente falar dos hieroglifos, tá? Como eu falei, que quem lia era só os escribas, eram os sacerdotes, os faraós, tá? Mas é o seguinte, como eram poucas pessoas que sabiam ler, o que acontece? Essas pessoas vão morrendo e isso vai se esquecendo, tá? Então vai ter um francês chamado Jean-François Champollion, tá? Ele vai participar de uma excursão de Napoleão Bonaparte ao Egito. Ao chegar lá, ele encontra a pedra Roseta, ou pedra de Roseta. Tá? Essa pedra estava escrita não só em hieroglifos egípcios, mas também estava escrito algumas partes dela em grego. Então ele vai conseguir decifrar esses códigos da leitura egípcia antiga. E aí ele vai entrar para a história por causa dessa pedra de Roseta. Tá? E
Jean François. Ele, por exemplo, vai ser um dos camaradas que vai tentar fugir da Revolução Francesa, daquela participação direta. Mas aí quando ele cresce, fica mais velho, e aí Napoleão Bonaparte assume, a gente vai aprender isso lá no 8º ano, quando a gente for falar de Napoleão Bonaparte, a gente de repente vai tocar um pouquinho nesse assunto e falar desse rapaz aí, Jean François Champion, tá? Como a gente está falando da arquitetura egípcia, a gente não pode esquecer das pirâmides de Gizé. Gizé é um local onde fica as pirâmides de Quéops, Kefren e Miquerino, que foram os faraós dessa época e fizeram os seus túmulos, suas pirâmides. Pode ver que as pirâmides sempre são maiores do que a outra, tá? E como eu falei, a tecnologia utilizada naquela época, para vocês terem uma ideia, os homens hoje, com toda a nossa tecnologia que nós temos, não conseguimos montar uma pirâmide igual a essa do Egito Antigo, tá? Porque de tão perfeita que ela ficou, tá? E não consegue. Ela também tem uma centralização ali a nível das estrelas, posição do Sol, tudo isso eles fizeram ali, que os egípcios eram grandes matemáticos, tá? Então eles vão botar tudinho ali conforme. Engraçado que toda a tecnologia que nós temos, nós não conseguimos fazer uma pirâmide igual, tá? E outra, não tinha caminhão para carregar, guindastes para levantar, aquilo tudo ali foi levado pelos servos, que eu falei, para construir essas pirâmides, que realmente é uma coisa espetacular. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Meus alunos, fechando a nossa aula de hoje aqui, falamos um pouco de Egito, ainda não terminou essa aula, tá? A gente vai falar mais um pouco quando a gente for falar das danças no Egito Antigo. Essa matéria que a gente viu hoje está no capítulo 2 do livro de História da Arte, da página 2 à página 14, tá? Capítulo 2, página 2 até a 14. Tem umas atividadezinhas lá para fazer, tentem fazer, não deixem de fazer, tá? Está na página 5, 6, 8 e 14 do livro. Meus queridos e responsáveis, tá? Acompanhe seus filhos responsáveis aí nas suas atividades, não só a minha, mas também dos outros professores, tá? Nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Espero que logo, logo vamos estar juntos em sala de aula novamente e que essa pandemia, que parou não só o Brasil, como o mundo inteiro, passe logo. Meus queridos, aqui se encerra mais uma videoaula. Até a próxima aula. Um abraço a todos!